Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast for You, né? Hoje vamos com um tema que está no nosso sangue, que é a tecnologia, né? Ajudando o processo de cidadania europeia. Estou aqui do meu lado, né? Meu sócio, meu irmão, o Rô. E aí, Rodrigo, fala aí, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é um tema muito gostoso pra gente, né? Falar do que a gente cultivou a vida inteira aí, enfim. E para trazer isso, estamos com duas feras aqui, um time de peso aí para o time de cidadania italiana e portuguesa, para o Cidadania for You. Estamos aqui com o Demetrio, que é o nosso líder de tecnologia, e com o Marlon, que é o nosso líder de app. Então, basicamente, estamos com o coração e com o sangue da cidadania aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Boa. Cara, a ideia hoje desse papo é a gente falar um pouco de tecnologia, né? Falar o que a gente faz, falar, cara, por que e como somos a única empresa que tem transparência e como a tecnologia favoreceu, né? Favorece e possibilitou a gente ter transparência. A gente vai falar um pouco sobre Campus Party, que a gente já palestrou algumas vezes, sobre eventos de tecnologia que a gente já... como tudo surgiu, sobre as ideias e como a gente consegue escalar, né? Ter o processo mais rápido do Brasil com transparência, assertividade, tudo isso graças, né, a toda a tecnologia proprietária, né, nossa, que a gente criou, desenvolveu e que vem desenvolvendo ao longo do tempo. Acho que esse Esse é o melhor, porque é orgânico, né? É vivo. Acho que o Demetrio participou ali desde o começo, ali, desde a fundação do processo ali enfim, da concepção. Diz aí como é que foi receber essa proposta aí de desenvolvimento aí? Foi uma ideia que quando foi passada, né, quando eu fiquei sabendo qual era a ideia de montar toda uma aplicação que conseguisse orquestrar todo esse processo de cidadania, meu primeiro pensamento foi tipo assim, isso aqui vai ser muito complexo de fazer, né? Porque a gente estava falando de um processo que naturalmente é muito burocrático, é um processo que é difícil você definir e falar assim, ó, isso aqui vai acontecer nesse momento, porque é muito particular de cada caso. Então, quando a gente viu lá a proposta, né, e teve a primeira conversa que a gente falou, ó, a ideia é mais ou menos isso, eu falei assim, nossa, vai ser bem difícil a gente conseguir gerar isso aqui. E aí, só que foi fluindo naturalmente, né? A gente foi também testando muito, vendo como que o processo evoluía. E isso ajudou muito a gente conseguir fazer com que a gente chegasse ali num momento ótimo de validação dessa plataforma, né? E que ela conseguiu trazer a tecnologia para um processo que não é tecnológico, né? Que é muito de documento, de realmente Extremamente ali, burocrático. extremamente manual também. E também a gente conseguir gerar essa coisa que era bem diferente para o tipo de processo que a gente estava mapeando. Então, foi um desafio bem grande, mas muito legal de poder fazer parte. acho que para quem está escutando, eu e o Demetrio, a gente já trabalhou junto. A gente trabalhava desenvolvimento de sistemas para bancos, automação bancária. Então, sei lá, Caixa Econômica, Banco do Amazonas, Banco do Nordeste, Sicoob, enfim, vários bancos. Então, no nosso DNA, né, já está essa parte de segurança, de automação e de escala, né? Quando você está falando de sistemas tipo Caixa Econômica, está falando de sistemas que vai atender milhares de requisições por segundo. Está falando em segurança, porque a gente está falando de sistema bancário. Então, tudo isso a gente conseguiu, né, pegar esse aprendizado coisa, né? e trazer para dentro da cidadania for you, né? Agora eu fico pensando, se para vocês já estavam assim no núcleo de fazer sistemas bancários de alta disponibilidade, né, como a gente fala aí, de acessos que não pode ser interrompido, pega esse corpo e fala, caramba, isso aqui vai ser complicado. Tipo, deu ruim, né? É muito porque você não tem direcionamento, né? O processo bancário, ele existe e aí você transforma isso num processo tecnológico, digamos assim. Uhum. O processo de cidadania, ele como eu falei, é muito particular, né? Cada um vai ter ali Não existe nenhum a sua padrão, forma. né? Então, esse foi o grande desafio. Como criar uma plataforma que não seja engessada para colocar as histórias únicas de cada cliente dentro dessa plataforma para orquestrar entre... Hoje são 13 times, eu acho, né? No back-office. São 17 times. 17 times. 8 ou 9, se eu não me engano. Ixi, Maria, cada um tá Não, com um é número. porque é o apoio e mais execução que você está falando, né? É, isso. Aí, apoio mais execução vai ser 17 times. Ah, só. Então, 17 times dentro do back-office, diferentes para atuar cada time em uma demanda específica para executar, para escalar, né? Hoje a gente tem milhares de processos rodando ao mesmo tempo,
com transparência Customização. total. E com customização, porque cada Processo é processo é único. Exato. Cada Isso é massa. processo E cada processo é único e ele pode se tornar mais único, né? Tipo assim, eu consigo entrar e aquele processo tem uma particularidade, eu consigo colocar a particularidade dele ali. Então, a gente tem, sei lá, mais de 5 mil serviços rodando, tem 500 entrando todo mês, cada um entra do seu jeito. Eu não estou dizendo que todos vão entrar sempre do mesmo jeito. Então, assim, Cada eu um consigo pegar a Dificilmente a particularidade gente tem daquele. 2 serviços são iguais, né? Dificilmente tem. E a gente consegue, tipo, olhar, ver a diferença de cada um rapidinho. E consegue colocar aquela diferença, consegue trocar aquela diferença, consegue atualizar ele, enfim. E a plataforma orquestrando tudo isso. E a plataforma questão tudo isso. É, E o né? cliente vem do outro lado. Uma coisa que a gente, quando a gente foi desenvolver a plataforma, uma coisa que a gente pensou, existe uma plataforma de workflow bem famosa, que é o Pipefy, inclusive, é uma empresa brasileira que está lá fora, gigantesca, enfim. E a gente falou, cara, vamos usar os caras como um engine para toda a parte de flow, para toda a parte de fluxo. A plataforma a gente vai criar a nossa casquinha, vai usar o Pipefy orquestrando toda essa parte, todo esse engine, e aí a gente vai e faz o restante. Cara, a gente fez prova de conceito, né, uma POC com os caras e não rodou. Tipo assim, o que a gente queria, o cara falou, não, esses caras, a parada é muito complexa. Tipo assim, a gente roda fluxo, roda tudo, mas o que vocês querem é muito complexo. Aí a gente tomou a decisão da gente desenvolver a nossa própria, né, engine ali de workflow. Então, a gente desenvolveu o nosso, porque o Pipefy não roda o que a gente queria, né? Hoje eu não sei como é que tá a plataforma, mas até então a gente queria algo tão complexo que eles não conseguiam rodar. Então, olha a decisão, né? Que a gente teve que tomar de... Cara, ele falou, esse negócio que a gente tá querendo é complexo mesmo. E hoje a plataforma ela é tão grande, assim, ela é tão densa, né, de passagem, tantas informações, que hoje, por exemplo, o Marlon, ele está à frente do time que basicamente traduz o que o nosso processo executa para dentro da plataforma. Então, a gente tem ali o time do Demetrio que, de fato, Cria a plataforma, né, e promove todas as atualizações, todos os updates e tudo mais. E o time do Marlon que basicamente fica fazendo pega o contrato, pega tudo que o cliente contratou, tudo que a gente prometeu entregar e mais algumas coisas. E desenha dentro da plataforma para a gente entregar exatamente como ele espera receber. Ou seja, é um programador do processo, né? Gosto de falar com muito orgulho, particularmente, da minha parte, um pouco tendencioso, mas a gente fala que a gente tem, e de fato só nós temos, né, esse aplicativo para gerenciar o processo para o cliente ver do outro lado, para a gente ter o controle, enfim, para poder executar. Mas, além disso, a gente é o único que tem um time para cuidar disso, né? Então, eu fiz desse time, posso falar com muito orgulho. Esse time é único no mundo, tá? Único no mundo. A gente fala, não existe em outra empresa, não só de cidadania europeia, mas em outra empresa que tem esse time. Para olhar o entrou como estagiário, né? Foi crescendo, conhecendo, estudando. E hoje está à frente do time aí, do serviço. Parabéns, mérito, né? Já fez aniversário aí com a gente, né? Já. Chegando no ano e meio. Parabéns. E é isso. E aí, como é que funciona, Demetrio, sobre quando decidir o que a gente vai atualizar? Porque, cara, enfim, a cidadania italiana e a cidadania portuguesa, ela toda hora muda. Muda tudo. Então, assim, uma hora a gente precisa de um documento, uma hora a gente não precisa de outro documento. Então, uma hora a gente precisa de uma árvore lá dentro, uma hora a gente precisa de ter um leitor do documento. Enfim, cada hora muda o que a gente faz. E como é que funciona isso? Como é que parametriza? Quais são os próximos passos? Então, como eu falei, é um processo que ele é muito único e muito particular de cada um. E aí, esse processo ele é muito vivo, né? A gente já teve que fazer várias evoluções da plataforma e ela está sempre em constante evolução, porque o processo ele vai mudando mesmo. É um processo que não depende de várias pessoas, de vários lugares. Então, cada lugar, cada cultura, tudo isso vai influenciar na forma como a plataforma ela se comporta, né? Então, como vocês estavam falando, o time de tecnologia, a ideia é que a gente faça uma ferramenta que o time de app mapeia a necessidade do cliente lá dentro, né? Aquele serviço, né? A necessidade que a gente precisa, o caminho que a gente precisa percorrer para atender aquele serviço, aquela necessidade. Então, a gente anda muito junto nisso, né? Então, toda a evolução, toda a necessidade, a gente está sempre escutando. O time do app, né, junto aqui com o Marlon, com todo o time lá do app, que traz para a gente todas as necessidades. Olha, isso aqui a gente vai precisar agora. Olha, agora isso aqui não está fazendo mais tanto sentido, vamos evoluir nesse sentido. A gente escuta também muito feedback dos próprios clientes, né? Então, é uma plataforma que ela provê muita transparência, né? O cliente ele tem ali também acesso as informações ao que está acontecendo no processo em tempo real.
Então, a gente também colhe muito desses feedbacks, a gente traz isso, né? Então, hoje a gente já está, mês passado lançou uma nova versão do nosso aplicativo já muito direcionado para uma nova experiência do cliente, já escutando o que esse cliente já trouxe para a gente, falando, olha, isso aqui, se tivesse desse jeito seria legal, então a gente traz isso, a gente avalia do ponto de vista de experiência. Então, assim, é um trabalho feito a várias mãos mesmo, porque é um processo complexo que está sempre evoluindo. Então, se a gente parar, provavelmente vai afetar aí o dia a dia. Uma coisa legal para falar dessa nova versão do app é que, literalmente, a gente pegou a versão 2... A gente criou uma versão bem no começo da empresa. Porque né? a gente achava que se fazia no processo. E a gente entregou para o cliente, a gente viu que a usabilidade não estava muito boa, tinha umas árvores que eram muito grandes e tudo mais. O que a gente fez com essa primeira versão? A gente jogou fora, desenvolveu uma nova versão do app. A plataforma é a mesma, mas o app do cliente, aquela visualização, a gente fez a segunda versão do zero. E agora, Demetrio, a gente fez de novo a mesma coisa, né? Mesma coisa. Contratou um ex-design, a gente viu, fez algumas entrevistas com o cliente, a gente viu quais são as informações e como... As informações são basicamente as mesmas, mas como a gente vai entregar a informação, a maneira que ele visualiza, como ele navega no app. Então, tudo isso a gente realmente fez de novo, uma terceira versão. Então, a gente está na terceira versão do zero, né? A gente é uma atualização, mas é do zero, é outro aplicativo. Né? Exatamente. A gente entendeu que tinha essa necessidade, que assim, o que a gente pensou, inicialmente a experiência não era legal, depois a gente evoluiu para ter uma experiência melhor, mas 2 anos se passaram e a ideia já mudou completamente. Então, a gente realmente coletou tudo isso e refez do zero, porque a ideia era mudar realmente a forma como o cliente tinha essa experiência, né? Enquanto nenhuma empresa tem aplicativo, a gente está fazendo o nosso terceiro aplicativo do zero, né, para entregar transparência, ou seja, hoje o cliente, só para quem está nos escutando, para quem faz o processo com a gente, tá, você vai acompanhar em tempo real todo o seu processo. Então, assim, não existe eu falar que o seu processo está andando. Igual as outras empresas falam, não, a gente tem transparência, eu te falo como está o seu processo, você liga para o cara, como é que está o meu processo? Está andando. Essa é a transparência. Né? A gente não. O cliente vê a certidão, ele vê a tradução, ele vê o apostilamento, ele vê quais etapas faltam, ele clica, ele vê, se foi concluído, ele vai clicar e vai ver aquilo. Né? Então, a gente entrega tudo para o cliente, em tempo real. Genealogia. Ele recebe no e-mail dele. Ele recebe no finalizado, e-mail. Ele recebe notificação lá. Ele pode ser notificado no app, tudo. No app ele também, sabe, né? Em efetivo, tempo real. Então, a gente não tem... cara, a gente é um restaurante, né? Com vidro, né? A cozinha é toda de vidro. Essa é a verdade, né? A gente pegou... É legal ver o feedback dos clientes. Você entra lá na Apple Store, na Play Store, você vê o feedback do cara falando, eu consigo ver meu processo todinho, sabe? Eu consigo conversar com a minha família e mostrar. E é muito legal, assim, porque ele... Pensando nesse cliente, né? O cara parou o tempo dele, não sei o que ele faz, assim, ele trabalha, enfim. Mas ele parou o tempo dele para ver e escrever lá o feedback pra dele. Dar um feedback. Para dar um feedback e falar assim, eu consigo ver meu processo todinho, sabe? Então ele parou a vida dele para falar isso, mostra o tanto que é legal, sabe? E não só traz a transparência, como traz um canal muito, muito direto de contato, né? Então lá pelo app mesmo você recebe mensagem, manda mensagem, pergunta alguma coisa. Se precisar enviar algum documento, você consegue enviar pelo próprio app, né? Então, ele tem uma área que você consegue fazer anexos ali, enviar anexos. As notas, né, do que aconteceu, sei lá, genealogia, ele consegue clicar e ver o que aconteceu, o que está acontecendo com aquele processo. Então, já pesquisei em tal local, não achei, estou pesquisando. Tem todas as notas, todo o passo a passo do que está fazendo. Então, assim, realmente o cara tem a informação completa, né? É isso. Tão completo que ele faz parte, né, do processo. Ele vivencia... Ele pode subir o documento lá, ele vivencia e participa, né, daquilo. É a jornada dele. Faz todo um sentido. E aí, pra gente entrar nesse assunto, que, cara, é um assunto que eu gosto muito, né? O Rafael, ele teve uma experiência, né? Foi quando nasceu essa ideia aí de por que um app, né? Afinal de contas, por que um app se nenhuma outra empresa usa app? Tá, a gente é maior do que todas as outras hoje, a gente pega mais processo, enfim, a gente tem uma capacidade de execução maior, então isso se justificou, mas por que nascer dessa forma? E aí teve algumas experiências que o Rafael passou que, inclusive, foi o que a gente apresentou até em uma das versões da Campus Party, a gente já participou de 2 versões, mas uma das versões, mas conta aí, Rafael. Uma vez, né, eu visitei hoje um concorrente, né, digamos, mas que trabalha também com cidadania europeia,
E, cara, ele tinha na mesa dele um bolo, sei lá, tinha umas 100 certidões. Não 100, umas 500 certidões. E na hora eu olhei e falei, nossa, eu nunca vi um processo tão grande de cidadania, né, cara? 500 certidões. Eu falei, pô, deve ser uma família de, sei lá, 100 pessoas, né? E aí ele falou, não, aqui tem certidão de que eu não sei nem de quem é. Tipo assim, é tudo muito jogado. E eu falei, mas como é que você organiza isso, né? Como é que você organiza essa parte das certidões e tudo bem, tudo mais? E aí ele não organiza. Inclusive, ele falava assim, olha, se um mês eu fechar mais de 5 clientes, eu vou à falência, porque é impossível você entregar mais de 5 clientes. Eu tenho que fechar 1, 2, um mês, fico 3 meses sem fechar nenhum cliente, uma família, depois eu pego mais uma família, fico mais 2 meses. Poxa, mas não tem como fazer diferente? Ele, não tem como, né? Tipo assim, sabe, a vida é assim, aceite. Aí eu, poxa, não é possível que é desse jeito, né? Eu falei, cara, deve ter alguma maneira. E aí sim, eu fui olhar essas plataformas de workflow, falei, não, a gente tem que orquestrar, a gente tem que saber o que está sendo feito, e eu tenho que ter, né? O cliente tem que ter uma previsibilidade de quando eu vou entregar, o que já foi feito, quais são as etapas, porque a gente sabe que isso é um sonho, as pessoas ficam muito ansiosas. E foi daí, né, que a gente até sentou num Subway, né, Demetrio? Uhum. Isso para vocês terem ideia, a gente começou a construir a plataforma 1 ano antes da gente fechar o primeiro cliente. 1 ano antes. Então, a gente começou a construir a plataforma. Então, a gente viu o que a gente precisava. A gente viu que tinha que ser uma plataforma que o processo de cidadania, ele muda o tempo todo. Então, ela tinha que ser flexível ao ponto de... do quando a gente começou a construir a plataforma para 1 ano depois, poderia ser um processo completamente diferente, mas eu poderia chegar lá, né, que é uma coisa que o Marlon faz, reconfigura o processo inteiro e é isso, tá valendo. Tá novo. Tá novo, tá ali, né? Então, assim, não precisa mudar código-fonte, né? Compilar alguma coisa. Não, você vai lá e reconfigura. Então, é isso que a gente precisava. E a gente, 1 ano antes, a gente lembra que tinha muitos clientes querendo fechar com a gente, né? Então, assim, a gente ficou sempre, cara, olha, não tá pronto, espera mais 2 meses, espera mais 3 meses, espera mais 2 meses, e o cliente no pé, cara, eu quero fechar. E a gente falou, não, e foi até a gente falou, não, porque se a gente fechasse antes, a gente seria igual todas as outras empresas. A gente seria exatamente igual todo mundo. E a gente não queria. A gente falou, calma, a gente quer ser disruptivo, a gente quer fazer algo que ninguém nunca fez, a gente quer entregar uma experiência e uma transparência que não existe no mercado. Então, a gente ficou 1 ano, né? Na verdade, o prazo era 6 meses, né? Mas era tão complexo que, cara... Ele mudou muito no começo o conceito, né? Porque a ideia inicial, a gente olhou muito o processo de cidadania, só que foi isso. A gente rapidamente identificou que se a gente fizesse voltado para o processo de cidadania que tinha sido mapeado, que existia, rapidamente ele se tornaria obsoleto. Então, a gente teve que, no meio ali do começo do projeto, a gente já pivotou ali, né? E falou, não, então, nem vamos olhar como uma aplicação de cidadania, vamos olhar como uma aplicação de processo, de metodologia, de qualquer coisa. Isso. Então, se eu quiser configurar um serviço de qualquer outra finalidade ali, a plataforma ela é flexível o suficiente para fazer isso. Por quê? É só assim que a gente consegue se antecipar às mudanças de processos dentro desse âmbito de cidadania, que, como a gente falou, o processo ele não depende só da época, ele depende da onde, né? Às vezes aqui dentro do Brasil mesmo, dependendo da cidade onde o processo está acontecendo, é completamente diferente. Isso é verdade. E na época a gente baseou muito no nosso processo, né? Então a gente pegou ali, mais ou menos, enfim. E o nosso processo era, enfim, hoje todos são, né? A gente sabe disso, mas na época a gente achava que era um processo já único. Mas vamos fazer já um caso muito peculiar, muito específico. Né? Muito diferente. Mas a gente depois entendeu que todos os processos são muito diferentes. Todos são peculiares, todos são distintos, né? E as empresas não tratam com processos diferentes. E uma coisa também que me chamou muita atenção é que as outras empresas, elas são reativas. Então, assim, a empresa solicita a certidão para o cartório. Se o cartório nunca mandar a certidão para a empresa, ela nunca vai andar, vai ficar ali parado, o processo do cliente vai ficar parado para sempre, até alguém cutucar. Ou é o cartório que manda a certidão e chega, aí ele, agora chegou com a certidão, eu vou mandar traduzir. Ou quando o cliente liga reclamando. Uma das coisas que tem que acontecer para o processo andar. E uma coisa que a gente queria é, cara, como é que eu faço para não ser reativo, né? Como é que eu faço para... eu tenho uma atividade que eu solicitei para o cartório, eu tenho um prazo de X dias, se não mandar em X dias um alerta para eu ir, ligar para o cartório, ver por que a certidão não chegou, se a certidão chegar errada, eu fazer um double check, ver que chegou errada, pedir para o cartório para corrigir. Então, a plataforma era para servir para isso, né? Para a gente ter assertividade. A gente sabe que muitas empresas fazem processo de cidadania
cliente vai lá e dá errado o processo, porque a Uhum. empresa não teve assertividade, não validou Às a vezes não documentação. validou uma coisa simples, né? Simples, que hoje pra gente é dia a dia, né? Uhum. E aí, como a gente faria isso? Aí, daí nasce toda essa E tecnologia. você multiplica tudo isso aí, né? Assim, de, sei lá, esqueceu que o cartório mandou uma certidão, Uhum. que aí é por, sei lá, 5 Verdade. mil certidões, aí você pega 100 em um serviço. Você multiplica por 100 em um serviço, e naquele serviço você sabe de quem é aquele cliente, A gente tem qual tudo, status né? que tá, são 100 certidões. Você sabe qual parte que tá cada uma, listada ali uma do lado da outra, bem fácil. Aí, assim, se o cliente não quer olhar tudo, se ele quer ver bem direto, assim, só quer pegar ela, olhar e ele vê, sei lá, tá 80%, a informação Uhum. bem tranquila, né? Qualquer um entende. Mais 80%, mastigada. É, bem totalmente mastigada. E multiplica isso para todos, né? Para todos os processos. Sem certidões, a gente tem processo, né? Com 100 certidões? Tem. Olha aí. Uhum. E o principal é manter a qualidade, né? Uhum. Porque na época que estava consolidando essa ideia de fazer e tudo mais, que a gente tinha essa fila de cliente querendo fechar com a gente, na época a gente estava só com uma outra brand, né? Que é o Prenota For You, foi a nossa primeira brand. E todo mundo, cara, gostava tanto da forma que a gente atendia, que queria fechar com a gente sobre o processo de cidadania, só que a gente não teria qualidade. E aí, depois de desenvolvida essa plataforma, depois de colocado toda a flexibilidade, né, que é o principal nome, hoje a gente consegue conduzir todo o fluxo dentre todos os times. E quanto tempo demora, Marlon, pra gente, quando a gente pega um processo novo? Por exemplo, recentemente a gente começou um processo novo, um teste novo. Quanto tempo demora pra gente montar uma árvore completamente aleatória, assim, completamente diferente de um processo que não seja um processo de cidadania italiana e portuguesa padrão? Do zero. Do tempo de eu não sei o que é, O que é aquilo? até ela tá pronta, a gente consegue fazer um dia. Sabe? Olha só, Consegue fazer um dia, um dia indo para cada nasce- equipe. Em um dia nasce um processo novo, Um dia nasce processo novo. alinhado com os times, Ele obviamente. é tão escalável que eu penso, tipo assim, vamos supor que a gente fosse fazer, sei lá, o caminho contrário. Vamos fazer a posição caminho contrário. A pessoa é filha de brasileiro que nasceu no exterior, aí tem que ter a cidadania reconhecida, que tem que, acho que no, se eu não me engano, acho que direito condicionado da minha especialidade, mas se eu não me engano, a pessoa tem que ir na repartição brasileira informar o nascimento do filho. Aí a gente consegue, em muito menos de um dia, porque isso é muito mais tranquilo, mas fazer o caminho contrário, por exemplo. E, Demetrio, quantas linhas de código a gente tem que desenvolver, compilar e para isso funcionar? Zero. Zero. Pronto, Zero. tá mais escalável, né? Tipo, Tá pronto. É. Não, e assim, desde quando a gente fechou já, antes, né, como vocês falaram, antes do primeiro cliente, de lá para cá, o motor do sistema, né, que a gente chama, que é realmente o orquestrador aí, que gera todas essas atividades e linka o que vai acontecer em cada etapa, ele praticamente não foi alterado, porque ele já foi concebido com essa ideia de ser flexível. Então, assim, ele vai ser moldado de acordo com a Atualizado. necessidade. Sim, a gente tem que precisar mexer em código. Hoje, as atualizações que a gente faz no sistema são muito mais de visualização, de organização, de experiência mesmo para quem está usando, do que mexer na infraestrutura mesmo da plataforma. Então, ela é uma plataforma que já está aí consolidada, já, né, há estável. vários anos estável, e a gente não mexe lá no core dela, né, no motor dela, porque ela já foi concebida dessa forma. Então, como o Marlon falou, né, se ele precisa ali de um dia para colocar mapear o serviço, a gente nem sabe que esse serviço está sendo mapeado, né? A gente do time de Completamente tecnologia, a gente realmente, pra gente não tem nenhuma... E sabe o que eu acho mais incrível, olhando ali no time de back-office? O Marlon vai perder um dia ali fazendo todo um novo fluxo. Ele vai desenhar junto, obviamente, ali com a nossa gerente de serviço, comigo, muitas das vezes. A gente vai desenhar ali para onde, enfim... Quais as áreas? Quais as áreas, qual fazer momento aquilo. que cada um vai entrar. E se em algum momento vai cair, por exemplo, sei lá, no time ali de análise, no time de cartório. Beleza. O time de cartório, a gente conseguiu compilar isso, conseguiu fragmentar isso de uma forma que o time de cartório vai emitir uma certidão. Aquela certidão, sei lá, é por uma cidadania húngara que a gente decidiu fazer. A gente está fazendo agora outro tipo de cidadania. O pessoal nem precisa saber que é isso. Porque a atividade dele está mapeada para ele executar daquela forma. Ele Aquela sabe o que atividade ele ali está recebe, desenhada. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele tem que O entregar. que ele tem que entregar. Já passa para a É tão próxima bem atividade. definido, né? E passa para a próxima. Está tão bem definido, está tão mapeado isso. E é exatamente aí onde fica o Marlon e o time dele concentrando para mapear isso a um ponto que o restante vai seguir uma cadeia natural da coisa. Tem explicação do que ele tem que executar ali. Ele sabe o que tem que executar. Isso é tão incrível que a gente consegue começar a ter indicadores onde a gente sabe onde tem algum gargalo. Então, por exemplo, há muito tempo atrás a gente viu que a gente tinha um gargalo que era, sei lá, o cartório, por exemplo.
Então, a gente falou, cara, isso aqui é um gargalo, então a gente precisa ou ter mais cartório parceiro, ou ter mais pessoas aqui para fazer ou ajustar o processo com o cartório para ficar mais eficiente. Entregar mais mastigado. Né? Entregar mais mastigado para o cartório, enfim. Então, tudo isso são indicadores que ele fala, cara, onde é que eu tenho um gargalo, onde é que o processo ele está demorando um pouquinho mais que não deveria, e como eu faço para ajustar, né? Eu acho que isso é muito legal, que a gente pode até fazer um outro gancho, que o Demetrio também, né? Além do time de já entra nele agora. Acho que faz muito sentido, né? Tem um outro time também, é um time de 6 pessoas, né? De engenharia de produção, que é um time de processo, né? Então, a gente fala assim, a plataforma sei lá, é um sistema normal, incrível, eu acho. É uma incrível, máquina incrível. mas que se não tiver um processo para desenhar, saber o que entra, o que sai, o melhor fluxo, as melhores informações, ela é um bando de linha de código com telas bonitinhas e ali que não faz muita coisa, né? Exatamente. Então, assim, como a gente falou, né? A nossa maior dificuldade lá no início era definir um processo de cidadania que a gente conseguisse incluir a tecnologia ali e falar, olha, agora a gente tem um processo escalável com uma ferramenta e etc. Então, levou muito tempo até a gente entender que não adiantava fechar o processo naquele momento, a gente precisava fazer uma plataforma maleável. E aí, só que os processos, eles vão evoluindo e aí, sem processo, a gente não consegue otimizar, a gente não consegue entender esses gargalos, a gente não consegue ter indicadores. Então, hoje, o mapeamento dos processos, essa otimização dos processos, ela é imprescindível até para a gente, na hora de mapear esses serviços dentro da plataforma, né? Porque se você mapeia um serviço dentro da plataforma que ele não está otimizado, ótimo, você vai controlar tudo, você vai ter tudo bem legal, mas... Vai ser lento, né? Vai ser lento. Você vai controlar e vai ter o dado informando que ele está ruim, né? Exatamente. Então, o time de processo, ele entra exatamente aí, até entre esses dois mundos, né? Entre a plataforma, que é completamente customizável, e o processo do cliente, que também é muito particular, só que a gente tem que achar um meio termo de como é que eu faço ter um processo otimizado que todos conheçam, tá? Porque isso é importante. O processo ele precisa ser fácil, ele precisa ser entendível, ele precisa que todo mundo esteja na mesma página. Porque eu preciso entender o que vem, o que acontece antes de mim, para na hora que chega em mim, eu consiga executar aquilo que eu estou fazendo, já pensando na pessoa que vai receber depois, né? Então, o processo ele vem nesse meio, né? Então, ele vem exatamente otimizando tudo aquilo que vai ser inserido na plataforma, que vai ser executado na prática. Então, cara, um time incrível, né? Então, a gente tem hoje 6 pessoas nesse time, mais o Demetrio, para pensar todos os dias, em cada etapazinho do processo, como eu fico mais eficiente, como eu entrego com mais qualidade, como eu entrego com a mesma assertividade que a gente sempre entregou. Então, a gente não quer ser mais rápido e perder a assertividade. Eu sou mais rápido, mas o cara não consegue a cidadania. Não serve, né? Então, a gente tem que ser mais rápido. A gente perde os nossos 100% hoje de assertividade. 100% de assertividade. Não, então, a gente quer ter 100% de assertividade, mas eu quero ser cada vez mais rápido, né? Cada vez mais eficiente, né? E tudo mais. E a gente tem hoje... a gente tem empresa de cidadania, a maioria das empresas de cidadania não tem 6 pessoas dentro da empresa. Pior. Então, são menos do que 6, né? É 1 ou 2 pessoas. Então, hoje, a gente tem 6 pessoas só para pensar em eficiência. Especializadas nisso, né? Que estudaram, né? Fizeram faculdade, estudaram, são graduadas para isso, né? A maioria daqui da UNB, inclusive, a gente tem uma que é da Federal do Rio de Janeiro. Tudo de engenharia de produção, né? Engenharia de processo, engenharia de produção. Só para pensar que é um curso, para quem não sabe, é um curso muito focado em processo e tudo mais, só para pensar nisso. Então, a gente desenha no Visage, a gente faz uma série de coisas, depois a gente vai lá, implanta, testa, pega os indicadores, vê se ficou mais eficiente, depois revisa, depois volta naquele processo, melhora e é vivo, né? É para sempre, né? O processo é vivo. Ele não pode parar exatamente por isso, né? Além de ter essas particularidades, sempre tem onde melhorar, porque sempre vai surgir uma ferramenta, sempre vai surgir uma forma nova de fazer alguma coisa. Então, se o processo, né, é só a gente pensar, se a gente fizesse as coisas da mesma forma que a gente fazia 20 anos atrás, a gente estaria completamente sem nenhuma produtividade no que a gente faz hoje. Então, as coisas evoluem, os processos evoluem no nosso dia a dia, na forma como a gente se comunica, por exemplo. Então, o processo
dentro da cidadania foi precisa ter essa evolução constante também. Então, é isso. Todo dia tem uma equipe focada em otimizar processos, em criar processos novos, em automatizar, exatamente, identificar indicadores que possam nos mostrar onde não está legal e onde a gente precisa melhorar e está evoluindo sempre. Então, isso é bem importante. Além do coração, digamos assim, né, que é o app, além disso, a gente tem muita tecnologia nos processos. Então, a gente tem muitas automatizações ao longo do processo para evitar que, sei lá, que um colaborador tenha que copiar informações e enviar por e-mail para outro, para evitar atividades manuais. A gente sabe que gera erro, enfim, errar é humano. Então, essas atividades que são repetitivas e tudo mais, a gente consegue automatizar a ponto que a gente já teve processo que diminuiu de horas para segundos. Então, a gente teve processos que foram inteiramente automatizados e a gente teve toda uma mão de obra que conseguia se especializar na etapa que a gente não consegue automatizar, exatamente na particularidade do processo, né? Então, hoje o time que está com o Demetrio aí de processo é exatamente responsável por automatizar. Embora o Marlon também tem feito bastante automatizações recentes, né, Marlon? Com algumas etapas ali junto com o time jurídico e tudo mais. A gente tem bastante processinho interno. Assim, vocês perguntam, tem um gargalo, vamos supor que tem um gargalo, a gente estava tentando otimizar entre o time de processo, mas quanto tempo que leva para a gente ver esse gargalo? A gente viu na hora, sabe? A gente viu na hora, assim, o moço não atrasou. Você pegou seu exemplo, o cara tinha 500 certidões que ele não sabia de quem era e, sei lá, tem 100 para chegar que tá atrasado, quais são essas 100? A gente sabe ali na hora, sabe? O aplicativo falou quais são as 100. Sabe? A gente foi automático. Existe algo para melhorar? A gente consegue olhar, assim, certinho quais são as etapas que estão acontecendo, quais são as etapas que estão atrasando mais, quais são as etapas que pode ser melhorada e mudar na hora. Tipo assim, o processo é tão escalonável que aquele que está em andamento a gente consegue colocar já no novo, sabe? Só para quem está escutando, a gente tem agora, né? Hoje a nossa empresa é a maior empresa de cidadania europeia. A gente tem eu não sei nem quanto, 130. Mais 130, eu sempre perco nas contas. 130 e poucos colaboradores, né? Colaboradores mesmo, né? São pessoas que trabalham 8 horas por dia, focados e tudo, em entregar experiência, enfim. Para entregar um melhor processo, e a gente tem rodando agora, atualmente, milhares de serviços ao mesmo tempo, né? E a gente consegue entregar o serviço mais rápido possível. Então, assim, a tecnologia nos favorece isso. Então, a gente consegue entregar... quem nos contrata vai contratar uma empresa robusta, que está em hipercrescimento, né? Então, a gente fala muito desse tema, então a gente cresce em média 4 vezes por ano, né? Em hipercrescimento, e que consegue entregar o serviço mais rápido, única com transparência e 100% de assertividade até hoje, né? Então, a gente todos os processos passaram para a gente 100% aprovado. Isso é muito legal quando a gente coloca ali, por exemplo, hoje a gente trafega, enfim, mensal, mais de 2.000 documentos, mais de 3.000 documentos, mensal de todos os nossos clientes. E como que a gente consegue organizar isso? Hoje, quantos serviços você consegue cadastrar por mês, Marlon? Você? Sozinho? Sozinho. Praticamente todos que chegaram eu consegui, pessoal. Olha só. Todos que estão chegando conseguiram. Então, a gente consegue... Hoje a gente tem o quê? Uns 300 serviços mês. Não, mais 500. Mais de 500 serviços mês. Mais de 500 serviços mês. Olha só, a gente tem mais de 500 crescendo. serviços. Nossa, a gente passa 2 semanas já... Às vezes era 2 meses atrás que o senhor nem tanto tempo. Né? Olha só. 2 meses atrás, então, a gente tinha 300 serviços por mês, agora 500 serviços todo mês, novos 500 serviços. Isso. E tem, enfim, o time lá do Demetrio consegue trazer toda essa facilidade para fazer e você consegue automatizar tudo isso para que o nosso time consiga utilizar. E o massa é que nem vocês colocaram, a gente descobre que um time ele está afundando ali nos indicadores, a gente viu que uma etapa que era demorar algumas horas, demorar alguns minutos, está demorando horas, a gente consegue fazer uma movimentação interna, a gente consegue realinhar o processo, realinhar o fluxo, colocar uma pessoa que seja, né, fazer uma movimentação para que fique um colaborador a mais. Hoje você tem noção de mais ou menos quantos requerentes a gente atende mês? Essa pergunta é boa. É difícil. Essa requerente é pesado, né? Essa foi pesada. Acho que 500 serviços, deve ter mais de 1.000 pessoas. Né? Mais de 1.000 pessoas por mês. Todo mês. 1.000 pessoas entrando por mês. A gente muitas vezes, agora, por exemplo, a gente estava conversando um pouco antes, a gente tem um serviço, né, que vai fazer um processo de cidadania, que foram quantos requerentes agora? 37. 37, então, a gente vai fazer o processo de cidadania de 37 pessoas da minha... Não, 37 pessoas não, 37 requerentes. Isso, 37 fora os menores. Fora... Requerente, lembrando que são as pessoas que estão ali entre 17 e 18 anos. Então, cara, sei lá, 40, 50 pessoas
a gente está fazendo processo de cidadania e para a gente é um serviço. É, Né? Então, é a mesma coisa. Um Um serviço desses 500 mês que a gente faz. que Exatamente. vai ter juntos 50 pessoas vão ter a processo de cidadania reconhecida. Uhum. E aí, quando a gente fragmenta, aí a gente entra dentro do serviço, a gente tem as atividades, que é ali o que o cliente consegue enxergar, né? Ele sabe quais são as atividades que estão sendo executadas, quem é a equipe responsável, quanto tempo deveria demorar, quanto tempo está demorando e tudo mais. Você tem noção de quantas atividades ativas a gente tem hoje em execução? Umas 60 mil. 60 mil 60 atividades mil. em execução. Aham. Cara, como controlar 60 mil atividades se a gente não tiver um sistema robusto Que orquestra, que ele fala orquestra? quais são as atividades que tem que executar, quais são os que estão na fila. Até Porque porque 60 se eu mil recebo tem- 60 mil, eu bato a cabeça, né? É, não tem como. Eu não sei o que eu faço agora, E tipo, meu 60 Deus. mil tem as atividades que estão na fila também, né? É, que só pode que vão ser executadas na Eu sequência. só posso executar uma tradução depois que eu pegar a certidão. Sim. Então a plataforma orquestra vai para o time de tradução, do time de certidão, o time de certidão pega a certidão no cartório, aí cai para o time de tradução para poder traduzir, aí cai para o time de apostilamento. Uhum. Então ela vai orquestrando esse fluxo. Se não tivesse a plataforma, né? Esse eu brinco, eu falo, cara, se não tivesse a plataforma, a gente estaria igual todas as outras empresas, batendo cabeça. Sim. A gente ia ficar olhando o fluxo lá, cara, tem que mandar para tradução o documento da família tal. Ah, mas esse documento nem foi pedido ainda. Nem Olha chegou, só, nem- não sei, eita, descobri agora. Eita, tem que fazer o pedido. Aí faz o pedido e chega 2 documentos. Não, porque já tinha pedido antes. Porque ninguém colocou que já tinha pedido. Enfim, olha a E a catástrofe. plataforma ela também possibilita que você adiante etapas do processo para algum tipo de pessoa ou alguma linha da família que já tem alguma documentação que a outra ainda não tem. Então, quando você está esperando aqui, essa outra linha já avançou, já foi para a próxima atividade, que já foi para a próxima, que já foi para a próxima, e você vai adiantando aquilo enquanto você está, às vezes, aguardando alguma outra atividade ser concluída. Então, Não a amarra, plataforma, exatamente, ela não amarra, por exemplo, são 50 pessoas que vão tirar a cidadania. Vamos supor que 30 já tivessem alguma documentação adiantada. Essas 30 já vão sair na frente, a plataforma ela dá essa possibilidade de ter essa flexibilidade. Né? Cara, então... E falando em plataforma, né? A gente tem tanta tecnologia na empresa, hoje a gente até brinca falando que a gente é empresa de TI, né? De tecnologia que faz para a cidadania. Esses dias a gente estava vendo um concorrente que para ele fazer um orçamento para você, ele cobra 50 euros. Então, você quer um orçamento? Não, Você me paga vários, né? 50 euros e eu vou te fazer um orçamento. E hoje, como é que é para fazer? Quanto tempo o cliente precisa para fazer um A última vez que eu orçamento? vi isso foi, acho que serralheiro, sabe fazer isso. Né? É. A última vez que eu vi algo do tipo deve ter sido isso. Pois é. E quanto tempo demora para fazer um orçamento hoje pra gente? Depende do cliente, né? Porque... É o momento em você mandar uma mensagem e receber uma resposta. Hoje a gente tem E quanto que a gente cobra por isso? Quanto, né? Nada. Então, hoje, o cliente, pelo WhatsApp, ele conversa com o Cid, né? Que é a nossa inteligência artificial, né? Então, ele vai lá, conversa com o Cid e a gente até brinca que é mais rápido do que fazer uma pipoca no micro-ondas. Então, ele troca ali em menos de 2 minutos, ele vai receber um orçamento personalizado lá para ele, né? Que aquele orçamento ali não é um orçamento padrão, onde serve para qualquer família, não. Ele vai fazer um orçamento para ele, personalizado, em menos de 2 minutos e de graça, né? Então, assim, a gente fala, cara, a tecnologia é para isso, né? Então, a tecnologia é para a gente entregar a informação na hora, a gente não esconde quanto que cobra, quanto que custa. Não, você tem ali na hora. A gente é transparente em tudo. Então, a gente não é transparente só depois que você é cliente. A gente é transparente até quando você não é cliente. Essa é a ideia. Transparência total durante o fluxo inteiro. Tanto que a gente não pega o processo inteiro do cliente se ele não tem, por exemplo, se ele não sabe, por exemplo, se existe o documento. Isso. Então, a gente, primeiro vamos procurar o documento, vamos fazer 2 contratos aqui. Vou procurar seu Vamos documento. fazer a parte de Achei o genealogia. seu documento, ele existe, você tem direito? Boa, bora para a etapa 2. Agora que é fazer o seu processo, efetivamente, né? Que é diferente. Então, além de, em geral, eu tenho que pagar pelo meu orçamento. Não sai na hora, né? Porque demora ali 2, 3 dias. Enfim, você já pagou, você já fica meio amarrado ali. Além disso, ainda faz um contrato que muitas das vezes não corresponde à minha realidade, é um contrato padrão. E nem sabe o que está... E nunca vai saber o que está executando. Né? Em algum Não, momento, se executar nessa escala, bate a cabeça de todo mundo. Uma hora, se você não reclama, o seu processo anda mais rápido. Se você não reclama, o seu processo vai ficar parado para sempre. E aí, no final, você não sabe que etapa tá. Você tá meio que você pagou, então você tá um pouco ali, meio vendido ali, digamos assim. E é isso. Isso é o normal, é a vida, digamos assim, né? E além de tudo, essa questão do orçamento é a disponibilidade. Eu posso acordei de madrugada, vou lá, lembrei, deixa eu Fazer aqui, né? fazer aqui. E eu consigo ter o orçamento ali na hora,
instantaneamente. Então, também tem, além de todos esses benefícios, tem a disponibilidade a hora que precisar. Então, Inclusive, como a gente é a única empresa, né, que tem time de tecnologia, time de app e tudo mais no mundo, né? Então, é normal que outras empresas, outras assessorias nos procurem, né, querendo comprar a nossa plataforma, porque eles já tentaram desenvolver e nunca conseguiram, porque realmente é algo extremamente complexo e tudo mais. E uma coisa que a gente tem que explicar para eles, cara, se você comprar a plataforma, mas você não tiver o processo, não tiver lá os 13, 14, 17 times para executar, se não tiver todo o fluxo que muda todo dia, não tiver o seu padrão, não serve para nada. Então, assim, a plataforma ela é incrível, mas ela é incrível junto com o processo, junto com as pessoas, junto com o time e tudo mais. E aí, o que a gente vende, né? Fala, não, vamos fazer o seguinte, já que você quer comprar a plataforma, eu não vou te vender a plataforma, eu vou te vender o back-office. Então, a gente tem hoje vários concorrentes, para quem não tá vendo, concorrente entre aspas, né? Então, tem vários concorrentes que, na verdade, eles atuam como a parte comercial, então vão lá, tira a dúvida do cliente, né? O cliente fecha com eles nos contratam, né? Então, o nosso time de back-office executa, o concorrente, vamos colocar assim, baixa o nosso app, acompanha em tempo real tudo que está sendo feito do cliente dele. Então, sei lá, o cliente lá, o Joãozinho, ligou para ele, falou, no domingo, como é que tá meu processo? Então, o concorrente vai lá, abre o nosso app, fala, olha, sua certidão de nascimento tá pronta, a de tradução tá não sei o quê, a de casamento tá quase lá. Ele ganhou muita eficiência, muita velocidade. O nosso time de back-office lá tá executando o processo dele muito rápido. Vai pegar todo aquele processo, vai colocar tudo numa pastinha da Cidadania for You, vai mandar pro nosso parceiro, né, agora, não mais concorrente. Ele vai tirar a nossa pastinha, vai colocar a pastinha dele e vai entregar pro cliente. Então, a gente funciona como white label, né? O cliente não nos enxerga, mas a gente executou o processo completo e ele ganhou velocidade, ganhou e eficiência e assertividade, né? Que eu acho que é o melhor, né? Porque muitas das vezes uma coisa que nos contrata justamente porque eles querem falar, poxa, eu faço muito processo que dá errado, então eu prefiro contratar vocês porque eu quero que dê certo. Então, assertividade. Realmente. Isso faz toda a diferença, né? Hoje, a maior parte dos processos que são feitos, muitas das vezes não vendido pelo Cidadania for You, é feito pelo Cidadania for You. Muitos dos processos. Sim. Então, é extremamente comum isso. Então, o cliente contrata outras empresas, provavelmente paga um pouco mais caro, né? Mas vai ter a qualidade, né? Sim. Só não tem Então, o selinho da Cidadania for You. Só tem o selo, só que por trás ali, né? Mas se você contratou uma empresa que é parceira da Cidadania for You, e ele vai te indicar. Então, fica despreocupado que você vai ter um processo muito rápido, ágil e assertivo. Aí a única diferença é que aí é o concorrente que dá bem tudo isso, né? Senão é o concorrente para a gente que é o cliente, né? Mas tem uma coisa, porque a gente não... Tem cliente, tem muitos clientes, né? Tem muitas pessoas aí que precisam fazer processo e tudo mais. Não existe um monopólio da informação, não existe isso. A gente quer fazer para todo mundo. A gente acha que, cara, isso é um sonho. A gente passou por isso, eu e o Rafael, a gente passou por isso. A gente ficou ali, cara, mais de 10 anos esperando para fazer o processo. E é ruim, saca? É traumatizante a gente ficar esperando. A gente, enfim, nos sentimos enganados diversas vezes por pessoas que tá andando. Agora pensa, tá andando, não tá andando... Liguei uma semana, na outra tá andando. A gente ligou um ano, ligou no outro. A gente tá falando de anos. Então, assim, realmente não dá. E aí, quando a gente participou ali da Campus Party, enfim, muitas pessoas vieram comentar comigo e falaram, cara, como, velho? Não faz sentido. Vocês estão, na época que eu saí, né, da parte de TI, o pessoal, cara, você está saindo de tecnologia para entrar no serviço administrativo, no serviço burocrático. E aí fica para os nerds de plantão aí, que o pessoal da TI também. Pessoal, tecnologia é a base do mundo. Se a gente tiver um time, óbvio que não dá para fazer testes, né? Então, a gente tem que ter um time, realmente, a gente tem um time robusto, a gente tem, enfim, especialistas em execução e a gente tem especialistas também na criação do outro lado. Então, a gente não tem só especialista em cidadania, a gente também tem especialista em tecnologia, né? Em todas as áreas, a gente tem devs, infra e tudo mais, extremamente competente para executar, mas a gente tendo um time certo, tendo os lados certos, né? Tendo o time de processo certo, tendo as coisas certas, é possível desburocratizar qualquer coisa, qualquer etapa do mundo, qualquer coisa que você tenha dificuldade. Mas qual é o problema? Muitas empresas enxergam tecnologia, processo como um custo. Cara, eu vou pegar um time, vou pagar, é caro. Criar tecnologia é muito caro, demorado. Vou demorar para um ano criando uma tecnologia, caro. Sendo que hoje, o jeito que eu faço, funciona, mais ou menos. Na maioria das vezes funciona. Demoro mais, algumas vezes dá errado, mas aí é o problema do cliente, mas funciona na maioria das vezes. Né? Sou mais lento, então para que eu vou investir em tecnologia, em time de processo, em time de app? Não faz sentido, né? Na cabeça de muitas pessoas.
E aí, e muitas pessoas não entendem como a Cidadania for You, né, tá com mais de 100 colaboradores, crescendo, expandindo, indo para outros Mais de países. 500 processos mês. 500 processos mês, fala, não, é impossível, isso não existe, não tem como. Não, tem. É difícil pra caramba, né, ter processo, ter isso. É caro pra caramba manter toda essa infraestrutura, né, mas a gente entrega uma experiência que não existe. Ninguém consegue entregar. Então, a gente é única. Uhum. Então, é... E hoje, comparando aí, Demetrio, hoje, agora que você sabe que não é uma loucura, né, depois de anos aí junto e desenvolvendo isso, hoje comparando, é um sistema complexo, é um sistema difícil de se manter, hoje, óbvio, um pouco mais simples, porque a gente entendeu qual o caminho, qual o processo que a gente deve seguir, mas hoje, ainda, quando a gente tem alguns pedidos, assim, de algumas atualizações, ainda parece algo tão abstrato, assim, tão, tipo, perdido. Não parece por isso, né? Porque como a gente tem os processos muito bem mapeados, muito bem disseminados, e a gente tem uma equipe que está dedicada para isso, é muito mais simples você entender porque assim, o principal não é só atender o pedido, né? Acho que se a gente for olhar, todo mundo tem uma forma particular de usar a tecnologia. Então, tem uma pessoa que usa um aplicativo de um jeito, outra usa de outro, outra usa com outras cores, outra usa com uma fonte maior. Então, assim, se a gente for olhar particularmente, a gente vai ter que dar atualizações de hora em hora, né? Da nossa aplicação. Então, mas assim, quando a gente tem esse entendimento do processo, muitas vezes um pedido, você olha para ele de uma maneira seguinte: qual é a necessidade? Por que essa pessoa está pedindo isso? Por que essa etapa está necessitando dessa alteração? Por causa dessa raiz desse problema. E aí, dentro dessa raiz, a gente olha com olhar de processo, a gente olha com olhar tecnológico, a gente olha com vários olhares e entende qual é a maneira mais assertiva de resolver aquele problema. Né? A gente olha para a raiz. Sem mapeamento de processo, sem tecnologia, a gente vai resolver aquele problema. E daqui a pouco vai surgir outro igual, e daqui a pouco vai surgir outro igual, e aí você vai estar sempre correndo atrás da mesma coisa. Uhum. Então, hoje é muito mais... não deixou de ser um processo complexo, mas ele ficou muito mais fácil de ser entendido. Porque a gente... exatamente. Mas o massa é que ele é customizado. Né? Até para o usuário, né? A gente falou muito do processo, que realmente ele é bastante customizável, tanto o processo novo que a gente vai colocar, como que está em andamento, o que está em andamento consegue mudar, mas ele é customizável até para o usuário. Assim, um usuário que está entrando, ele chega e não vê a mesma coisa que o outro. Assim, até para o usuário, tanto para a gente, ou o próprio usuário pode customizar, mas até para o usuário, o app está adaptado para aquele usuário. Óbvio que na medida do possível, né? Mas é muito. Então, assim, o que uma pessoa acessa, o que um colaborador acessa, não é necessariamente igual ao que o outro acessa. É preparado para ele, né? Então, como vocês falaram, é muito complicado você replicar uma tecnologia que faça o que a plataforma do Cidadania foi hoje faz. Porque é isso, não é só a plataforma, né? Você pensar ali, a pessoa que vai fazer uma receita, ela pode comprar a melhor panela do mundo, mas se ela não tiver a receita correta, se ela não tiver os ingredientes corretos, se não tiver uma pessoa que consiga cozinhar, não vai adiantar. A panela não vai fazer comida, né? Exatamente. Então, a plataforma ela é isso. Ela é uma ferramenta, uma das várias ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. Como o Rodrigo comentou, com vários especialistas por trás que executam as atividades. Então, assim, a plataforma por si só, ela facilita isso. Então, hoje, com o entendimento que a gente tem de processo, com toda essa evolução que a gente teve, com todos esses especialistas dando os inputs, os feedbacks, é muito mais fácil do que há 4 anos atrás a gente mexer no processo. É fácil? Não é fácil. Mas é mais entendível, digamos assim, hoje. E pensando no futuro, hoje, a gente tem um processo forte agora de expansão aí para outros países. A gente, indo para outro país, a gente sabe que, enfim, obviamente, o fluxo interno é diferente, né, de cada país. Mas hoje, como você sente que seria a dificuldade de adaptar essa plataforma para um outro país aqui, América do Sul, por exemplo? De adaptar a plataforma, a dificuldade é zero. A gente vai levar, vão ter atividades diferentes, mas que vão ser mapeadas, assim como o Marlon comentou, que ele pega ali o processo, ele mapeia as atividades e as etapas baseadas naquele tipo de processo, vai acontecer a mesma coisa.
As etapas vão ser um pouquinho diferentes, né? Vão ter coisas diferentes, mas o mapeamento, a forma de mapear é a mesma. Então, a plataforma ela pode ser completamente adaptável para qualquer tipo de... para qualquer lugar onde você vai executar aquele processo. Então, hoje, inclusive o time de processo é legal porque a gente entende como é que são as atividades macros. Então, agora que a gente vai para outros países, a gente consegue pegar tudo que a gente aprendeu aqui no Brasil, como é que é as atividades macro, como é que eu faço, chego no outro país e sei que eu tenho que... eu tenho que plugar aqui um tradutor que faça... enfim, que faça implementado ali. Eu tenho que saber, eu tenho que legalizar aquele documento. Eu tenho que pegar o documento. Eu tenho que pegar o documento, eu tenho que legalizar. Então, no Brasil, como é que eu legalizo? Com apostilamento de AIA. Antigamente era no consulado. Como é que eu legalizo no outro país? Esse país aqui tem apostilamento de AIA? Tem, eu tenho que levar no consulado. Então, mas eu sei que eu tenho que legalizar. Então, eu sei os macros, como eu vou fazer, essa caixinha de como eu vou fazer, a gente vai ser personalizado para cada país, mas o fluxo macro, ele não muda muito, né? Então, isso é legal. Eu sei toda a jornada, né? Isso é incrível. E tudo isso se demorar foi que começou de manhã e terminou de tarde, né? Isso é. Isso que se demorar, né? E aí eu ia chegar nesse Aí no ponto. outro dia já tá falando. Já tá rodando, né? Já tá o cliente hoje- cadastrado, vendo tudo e acompanhando em tempo real. E hoje a gente tendo esse mapeamento de processo, o time de app consegue traduzir isso para a plataforma em aproximadamente um dia, né? Então, assim, o levantamento, óbvio, a gente não vai Se demorar demorar, um no outro dia tá fazendo. no outro dia a gente já está executando, né? E já tem uma pessoa lá na outra Aí a ponta. empresa a outra pessoa que tá executando já tá sabendo que tem que executar. Já saiu para ela, não deu nada igual, né? Falou, não escreveu nenhuma linha de código a mais, não voltou para ele. Já Isso tá que é a definido. magia, né? Porque Isso que é a hoje magia. a gente tem aqui, enfim, a gente tem o nosso escritório aqui em Brasília, que é muito grande, mas hoje a gente não tem todo mundo em Brasília, até porque não cabe, né? A história que é grande, cabe Nossa, 60 então- pessoas, não cabe mais a Não empresa cabe, inteira. não cabe metade da Não empresa. cabe metade da empresa dentro do Enfim, escritório. então hoje a gente não precisa mais, enfim, a gente não montou uma fábrica, né, onde eu termino, coloco pro lado, a pessoa tá aqui, ela termina, enfim, aquele tempos modernos, né, do Charlie Chaplin, não. Chega perto. Aperta e vai pro próximo. Não é isso, pelo contrário, a gente criou uma coisa que, cara, se a pessoa estiver em algum país, América do Sul, ou estiver na Europa, ou estiver, sei lá, a pessoa tá na Austrália, ela vai conseguir executar a etapa dela no momento dela, na forma A gente tem dela exemplo disso, certinha. né? A gente tem Não tá exemplos, supondo, né? A exatamente. gente tem exemplo. Então não é nem suposição. A gente tem pessoas que não estão no país hoje e que executam a etapa pertinente a ela no momento dela, da forma que deveria ser executada. Inclusive, seguindo a fila que ela tem que seguir. SLA, seguindo todas as métricas, seguindo tudo, ok, né? Isso. E o que é massa, a gente tem, às vezes, uma pessoa executando, a gente consegue avaliar a métrica dela, mesmo que ela não tenha comparativos, porque, mesmo que ela não tenha outras pessoas executando, a gente tem comparativos baseados, inclusive, nela própria, no tempo que a gente entende que aquela atividade deveria ser executada. E, óbvio, adaptado ao país que está sendo executado. Cara, isso é a magia da tecnologia, né? Tem toda a história. Com processo, com tudo. Caramba. Pode falar, né? Não, mas é isso que você falou, né? Apesar de ser um processo muito burocrático, né? O processo de cidadania, a gente pensa assim, né? Hoje, o nosso mundo, a gente não vive sem tecnologia, a gente não vive sem essa velocidade de transmissão de informações que a gente tem. Sim. Então, tudo é muito rápido. E o processo de cidadania, ele é completamente oposto. Ele é cheio de burocracias, documentos têm que estar lá impressos, né? Tem que estar lá Assinado apostilados, exatamente, assinado à mão, carimbado. Então, assim, mas mesmo assim, a gente consegue colocar a tecnologia lá dentro, a gente consegue otimizar o processo, e aí a gente consegue customizar, né? E entregar uma experiência completamente diferente para um processo que é o contrário do que o que a gente vive hoje no mundo. Né? Uma coisa que é legal, falam que o jornal, né, de papel, o jornal impresso, né, uma coisa que morreu é que quando você entrega o jornal na casa do usuário, aquele jornal já está desatualizado. Já é notícia velha. Já é notícia velha, porque, como o Demetrio falou, você quer ver o agora. Né? Então, a gente vê que tem muitas outras empresas que ainda tá emitindo um jornalzinho, entregando, né, desatualizado, aquela informação ali que já não serve mais, enquanto que a gente quer entregar, né, na hora, quer que ele seja notificado. E a gente tem muitos casos, principalmente no caso de genealogia, que o cliente é notificado que a gente achou a certidão, o cliente, cara, liga chorando pra gente. Olha, acabei de ver aqui que acharam a certidão que ninguém nunca achou. E chora porque ali não é uma certidão que a gente achou. É a possibilidade da cidadania italiana, de emprego, é a reconexão, né, com a família. É uma série de sentimentos que estão ali, que na verdade só chegou uma notificaçãozinha no app, ela clicou, recebeu a boa notícia em tempo real,
viu a foto da certidão, ou da foto do livro, ou a foto, enfim, Ou ela a foto viu da ali. igreja que os ou da avós se igre- casaram. a gente também coloca a foto de igreja e tudo mais. Ela viu aquilo tudo ali na hora, em tempo real. Então, basicamente, está traduzindo o sentimento, né? Em tempo real. Em tempo real. História real. Eu já vi, assim, alguns casos, conversando com alguns amigos meus de outros setores da empresa, galera que tem um pouco mais contato com o cliente, que realmente vem isso, sabe? Realmente vem, assim, que o cliente está ali porque é o sonho, sabe? Ele fala assim, não, porque é o meu contato com a minha família, é o meu contato com o meu avô, é o meu contato com o meu bisavô. Recentemente, até no casamento, um amigo meu, conversando que era um amigo que eu não tinha via há algum tempo, me perguntou sobre a cidadania, falou que, no caso, era o pai dele, que era um neto de italiano, e falou que o pai falou disso a vida toda, sabe? Falou assim, que escutou isso a vida toda, porque, assim, não era... óbvio, tem vários benefícios na cidadania italiana, né? Vários bens incontáveis, mas, assim, para aquela pessoa, às vezes, ela não está nem pensando nisso. Às vezes, é o contato com a família dela, é voltar a fazer parte da cultura dela, é o que ela sonhou a minha vida toda. É igual esse amigo falou, ele escutou isso a vida toda, sabe? O pai dele falou que era neto italiano para ele a vida toda. Verdade. Então, cada um tem o seu próprio motivo, Tem. né? Mas, além de cada um ter o seu próprio motivo, a gente tem uma coisa que é única. Todo mundo quer isso pra ontem. Isso é verdade. E a gente também era assim. A gente era assim, Então né? não pode falar. Nosso ontem demorou uma década. Demorou, mas a gente queria E pra eu, ontem. e assim, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo em saber que hoje, se o Cidadania For You tivesse atendido a nossa família, hoje a gente teria feito em 10% do tempo, pelo menos. Sim, Talvez menos de 10% do tempo. com várias opções, com vários caminhos. Com várias opções, né? vários caminhos, e Todos com certeza assertivos, muito mais né? barato, tá? Porque ao longo Sim. desse tempo a gente teve vários pagamentos recorrentes que a gente fez, isso é estupidamente caro. Então, cara, é feliz e triste, né? Ao mesmo tempo, porque saber que, enfim, a gente perdeu ali aquela década ali, enfim. Mas feliz saber que, cara, a gente acertou a mão. Então, basicamente, a gente consegue fazer com que outros ítalos-descendentes, luso-descendentes, a gente consegue fazer com que outros euro-descendentes, vamos colocar assim, consiga ter essa sensação rápida. Uma coisa que eu acho legal é que a gente já tenta ser uma empresa democrática. Então, a gente já tenta atender todo mundo, né? Então, a gente tem clientes globais, sei lá, Grazi Massafera, nossa cliente. A gente tem, né, o Matheus Carriere, vários, mas também, cara, meus amigos, as pessoas. Não, Toscano. Né? Então, a gente tenta... A gente consegue atender desde globais, que está ali... Às vezes, não é nem o global que está acompanhando, né? É o assessor dele que está acompanhando ali, mas está atualizando e tudo mais, a todo mundo. Então, assim, a gente, jovens, pessoas mais idosas também acompanham pelo app. Uma vez... É engraçado, uma vez eu tenho um amigo que ele e o pai estão fazendo o processo com a gente. O pai já é um senhor. E quem usa o app é o pai. Ele falou que o pai que atualiza o filho. O filho não, mas o pai tá lá. Ele, não, eu olho aqui, eu vejo, eu sei, sabe tudo. Às vezes que tira uma dúvida sobre uma notificação. Olha, notificou isso aqui e tal, não sei o quê. O pai tá acompanhando, né? Olha que louco. O aplicativo é o pai, né? Que já é um senhor que tá acompanhando. Então, isso é o legal. É conseguir tentar atender a todos, né? Então, é uma empresa que consegue, né? Tem essa flexibilidade aí. Legal. Uma dúvida pessoal, mano. Quando vocês estão criando o serviço ali, você consegue ver a história da família? Porque você tem acesso a esses documentos, enfim, ao Dante Causa e tudo mais. É nítido essa história? Porque eu, quando abro, pra mim é nítida a história. Assim, Passa, assim. Transcrita ali, mas é nítida. Passa, pô. Veio lá 1800 alguma coisa, por causa de algum motivo, e depois veio não sei aonde, aí a pessoa nasceu em tal estado, que o filho nasceu em tal estado, então passou por onde. Assim, dá pra ver, dá pra sentir mesmo o que a pessoa tá fazendo, sabe? Dá pra sentir o que significa pra aquela pessoa. O que significa pra ele. É bem nítido mesmo. Você consegue ver ali desde o Dante Causa Desde o chegando, Dante Causa. né? Enfim. Cento e tantos anos atrás, né? Pra quem tá escutando sabe o que é o Dante Causa. O Dante Causa é o italiano que dá a causa aquilo. Então, geralmente, é quem nasceu na Itália. Né? O italiano que nasceu na Itália, que veio pro Brasil, muitas das vezes criança, outras vezes adulto, casado, solteiro, enfim. Então, ele é o Dante Causa. Então, a gente pega os documentos até o Dante Causa, né? Até esse italiano, né? E faz o processo. E é massa também uma vez que o Rodrigo contando pra gente, que foi uma das vezes, assim... Uma das muitas que eu bati no peito e falei, cara, eu sou da Cidadania For You, sabe? Que ele falando sobre uma dessas globais que a gente atende, uma pessoa que ela deu um feedback falando assim, eu percebi que pessoas que conversavam comigo não sabiam quem eu era e me trataram do mesmo jeito, sabe? Isso é massa escutar de alguém, assim, que é uma celebridade falando isso, sabe?
Verdade. E que ela, e não uma pessoa que ela conversou. Você vai olhar assim, talvez ela conversou com umas 10. Conversou com várias pessoas, ela falou que gostou da tratativa. Ela falou, cara, muitas pessoas leram meu nome e tudo mais, enfim, sabia que são... O nome era muito famoso. Enfim, foi muito famoso, com série que estava estreando na época, enfim. E não, mas eu sempre tive um tratamento rápido, ágil e perfeito, assim. Inclusive, assessor já entrou em contato com a gente, assessor, óbvio, a gente já não sabe quem é, né? Assessores são mais ocultos ali. E teve o tratamento tão rápido quanto. Então, ela falou, nossa, cara, vocês realmente são incríveis. E é ótimo, porque gera engajamento orgânico, né? Então, a gente tem posts no Instagram, que ela falou, cara, eu vou postar sobre vocês porque as pessoas merecem saber mais sobre vocês. Não é post pago, galera, não é public Não post. é public post, não. E sim é post de reconhecimento de que, cara, vocês entregaram algo fora da curva. Né? Algo que eu não estava esperando. Né? E essa mesma experiência a gente entrega, né, para o anonimato, né? Para o José ali e tudo mais. É a mesma experiência, é o mesmo tratamento, é o mesmo serviço, a mesma velocidade, né? Que é rápido pra caramba. E tudo isso que a gente falou de tecnologia, de processo e etc., é exatamente para que esse processo, dessa forma democrática, ele corra o mais rápido possível naquilo que é possível acelerar, né? A gente sabe que o processo de cidadania ele tem vários lugares que hoje não tem como, né, acelerar, mas que a garantia que a pessoa que tiver o processo correndo na cidadania é que o que não depender desses lugares vai correr o mais rápido possível, de forma bem transparente. Então, tudo isso, né, que a gente falou aqui de tecnologia, processo, etc., é para isso, né? É para que tudo corra na maior velocidade possível que a gente consegue hoje. E é isso que essa plataforma, processo, time de especialistas... Me passa até um filme na cabeça que até a data, até o prazo, na verdade, que vocês falaram, bateu um pouco. E quando eu estava lá na faculdade, lembro a matéria como se fosse hoje, TecMec 1, o professor falando sobre projeto de carro e falando assim, na década de 70, 80 e talvez de 60 também, que são carros bastante famosos, entre um carro, você fazer o projeto desse carro e esse carro está sendo vendido, eram 10 anos. Ele falou, entre o projeto de um carro, o começo de um projeto está sendo vendido é 10 anos. Hoje, ele falou isso em 2018, falou, hoje não dá 2 anos. Então, hoje, entre você começar um projeto de um carro ele está sendo vendido talvez um ano, um pouco mais de um ano. Aí vocês falam, o processo de vocês duraram 10 anos. Então, assim, pouco tempo atrás a gente estava nesses 10 anos, hoje a gente está no meses, tá? Hoje seria uma questão de meses. Hoje seria uma questão do mês. A documentação foi muito rápido, né? Hoje é muito rápido. Quem contrata a cidadania foi a gente entrega tudo isso. A gente tem muita tecnologia. A gente tem tanta tecnologia que a gente tem tecnologia no time de genealogia, que a gente cria tecnologia para eles, para ser mais assertivos. A gente cria ferramenta, né? Cria ferramenta. A gente tem tecnologia para o time financeiro. A gente criou uma plataforma financeira, né? Então, que é plugada com essas adquirências, né? De cartão de crédito, para parcelar, boleto, tudo. A gente é nossa a tecnologia. Então, assim, a gente fala, cara, isso aqui não tá bom, vamos criar novas tecnologias. Não tem, vamos criar o nosso, né? Vamos criar, vamos fazer o nosso. Vamos fazer algo mais rápido e melhor. E é isso, né? É massa, porque quando a gente olha para dentro de casa, você falando disso, puxou um ponto que, cara, internamente dentro de casa, todo mundo é apaixonado pelo CID. Porque, cara, o CID é um amigão da turma, né? Ele é quase do RH, ele é de muitos lugares, enfim. A gente tem diversos jogos quando a gente tem bingo. O CID sorteia e manda para os colaboradores internamente qual o número do bingo. A cartela. Né? O CID faz o sorteio automático quando a gente tem que fazer no café, a cidadania foi o Expressa, que é enfim, a gente comunica de tempo em tempo, a gente faz um cafezinho de 15 minutos todo mês, para que as pessoas se conheçam, porque, enfim, a empresa agora é grande, então não todo mundo mais se conhece, né? Então, quando a pessoa entra, ela não consegue conhecer outros setores. E isso tudo utilizando, diversos artifícios de inteligência artificial e tudo mais. Quando uma venda é concretizada, quando um pagamento cai, o vendedor revisado, tudo isso é o CID. E é massa, né? Porque internamente a gente faz tanta tecnologia, a gente vê tanta coisa, mas é uma coisa que na época da faculdade meu professor falava. Quanto mais horas você passar pensando num processo, menos horas seu cliente vai perder com ele. E a gente perdeu tantas horas, meses, anos com o processo, que hoje as coisas são muito atômicas, as coisas são estupidamente rápidas. E hoje a gente colocou tanta tecnologia, qual o trabalho que o nosso cliente tem quando ele adquirir nossa solução, Rafa? Nada. Ele paga, assina o contrato.
online, Baixa o app, envia as respostas do que a gente precisa. pronto. E aí acompanha. E acompanha, cara. Olha só que incrível. O Cid tá ali no WhatsApp, né? Né? É? O aplicativo que todo mundo tem, né? Sim. Pois é. Baixa no celular, todo mundo tem. É muito simples. Tem para Android e iOS, os principais aparelhos do mercado. Cara, tudo funciona, saca? Tipo, Como deveria ser, simples. sim, O Cid é exatamente. nosso Jarvis, né? Que eu digo lá É. no meu. O Cid é a personificação disso, né? Dessa Aham. cultura, de todo tudo isso que foi criado. Então, a disponibilidade, enfim, transparência. Então, é bem legal ter essa figura, né? Porque o Cid realmente ele personifica todo esse ambiente que foi criado. É. Hoje, de sistemas rodando próprios, sistema próprio. A gente tem vários outros sistemas que não são próprios, né? A gente tem CRM, sistema de e-mail e tudo mais, que a gente usa Google, essas tecnologias. Mas de sistema próprio, a gente deve ter o quê? Umas 6 plataformas, pelo menos. Sim. Próprio, nossa. Né? Criando mais uma agora, criando mais 2 agora. Mais 2 e mais uma É isso. na ideação, então vai ser mais 3. Mas, assim, tudo nosso, fora as evoluções que a gente tem. A plataforma principal tem evolução a cada 15 dias. A gente tem uma versão nova, atualizações novas. Então, assim... Fora toda a cadeia do processo, né? A gente tem subsistemas das mesmas plataformas. Obviamente, não reinventa a roda. Não tem por que a gente subir um servidor de e-mail nosso. Não faz sentido. Se o Google atende perfeitamente. Né? Tá Então, ótimo. enfim, a gente não precisa ficar reinventando. Mas, cara, toda vez que a gente tem alguma coisa, a gente melhora. Cara, é incrível o tanto que... Eu fico me perguntando como que vai ser esse podcast daqui a um ano. É totalmente diferente, né? Porque muda tudo. Muda tudo. Tipo, então antes a gente demorava 10 meses, agora a gente consegue finalizar um processo lá em 15 minutos, olha só. Já pensou? Cara, A coisa tão automática, assim, tão tecnológica, né? A gente não consegue fazer mais rápido por culpa da Hoje burocracia. a barreira não é nossa, né? Não é nossa, né? Burocracia, né? Do consulado, dos tribunais. Tanto do Estado brasileiro, quanto português, quanto italiano. Porque o tempo nosso que fica com a gente é muito rápido. É muito rápido. Uhum. Né? O tempo da gente solicitar certidões, chegar, conferir e tudo mais, é pouquíssimo tempo. Garantindo a assertividade, né? Que é o mais importante. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que o papo foi riquíssimo. É algo que eu gosto muito de falar, porque né, a gente está falando sobre tecnologia e é nosso coração, né? É nossa veia e tudo. E, cara, agradeço demais o papo aí, Demetrio. Marlon, muito obrigado aí por esse papo. Legal, galera, muito bom. Aí, quem sabe daqui alguns meses a gente Passa outro, né? já vem falar, olha, então, aquela versão 3 que a gente estava lançando, a gente jogou toda fora. Agora a versão 4.0. A gente tá falando de cidadão europeu, estamos falando de asiática agora. Exato. Agora são 78 cidadanias. E aí, esse podcast é muito pedido, porque muitas pessoas, a gente fala muito de tecnologia, muitas pessoas falam, cara, mas vocês poderiam falar mais sobre isso, eu quero escutar, eu quero saber, né? E vários clientes querem saber mais. Então, já fiz reunião com um cliente que simplesmente ele queria conhecer, sabe assim? Ele já era cliente, mas falou, cara, vamos marcar um papo, porque eu sou da área de tecnologia, eu quero saber como é que vocês tiveram a ideia, como é que vocês fazem, quais são as linguagens que você usa. Então, é muito massa esse tipo de papo, né? Sobre tecnologia, segurança, enfim. Então, é isso. Acho que a gente conseguiu aqui já esclarecer um pouco, né? Sobre o processo, sobre a agilidade, como é que funciona a separação dos times e tudo mais. E, cara, muito obrigado aí pros dois aí por esse bate-papo. Agradeço. Só lembrando, também não é nem pro cara que nem nosso cliente, né? O que não é nosso cliente também consegue baixar lá, conversar com o Cid, conhecer a gente. Fazer Até pro orçamento. outro lado, né? Com certeza. Para quem não é cliente, tá aí, ó. A dica. Verdade. E é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Para todo mundo que tem alguma dúvida, que queira conversar, tanto comigo, quanto com o Rafa, quanto com os meninos também, podem mandar mensagem direto pra gente, ou pode mandar mensagem no nosso Instagram oficial de Cidadania for You, ou acessar o nosso blog, ou mandar no Facebook, ou no YouTube, enfim. Ou WhatsApp. Ou WhatsApp. Conversar com o Cid, depois pode falar com um colega do Cid, né? Um colega humano. do Cid. Pode mandar mensagem pro Cid. Um telefone tá na nossa página oficial, então vocês podem mandar mensagem lá, conversar um pouco com ele, fazer, enfim, algumas dinâmicas que tem. E sinta-se à vontade para mandar sugestões, dúvidas para as nossas próximas gravações de podcast. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, hein? Eu agradeço. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.